Bom, mas aí voltando então o foco para a parte imperialista da Europa, né? Ou seja, deslocando da Rússia, né? Porque a Rússia não é imperialista. Aconteceu uma coisa que é interessante comentar, né? Já que tem duas perspectivas diferentes, né? Aqui na Alemanha foi reportado e da seguinte maneira, né? Ah, estão aí um pessoal, aparentemente da Espanha, fazendo uma pressão contra o governo alemão para que o governo alemão aprove o envio de cerca de 40 tanques de fabricação alemã que pertencem hoje ao exército espanhol, às Forças Armadas espanholas, para a Ucrânia e que talvez, provavelmente, seria depois reposto pela Alemanha por equipamentos mais novos, né? Quando esse tipo de coisa acontece, a Alemanha, como a fabricação é deles, ela precisaria aprovar, né? Então, estão fazendo essa pressão, né? Isso aí é uma coisa que foi reportado no jornal Junge Welt, dessa forma, né? E eles estão reproduzindo algo que eles viram de uma fonte, o Bellingcat, e segundo essa fonte aí, a motivação dessa pressão é porque a Espanha estaria ávida por uma revanche, já que na década passada o governo Putin, o governo russo, né, teria apoiado o movimento separatista da Catalônia, já que havia uma ligação desse pessoal com um cara muito próximo do Putin, e a conversa era de que a Rússia estaria preparada para disponibilizar 10 mil soldados para o movimento separatista, no caso, né? Aí eu discuti isso aqui com o companheiro Cláudio e ele mostrou uma outra perspectiva desse caso. Eu vi a matéria aqui. O que acontece é isso, que a Alemanha tem essa cláusula nas armas pesadas, que o país que compra essas armas não pode revender isso sem autorização da Alemanha. E o que acontece é que aí o governo da Alemanha queria fazer isso na moita, mas vazou a informação. Então o governo alemão está tentando aí fazer, está entre a cruz e a espada, né? Está aí tentando cumprir aí as exigências do imperialismo de armar a Ucrânia, de partir aí para apoiar essa ofensiva, a militarização da Europa, né? Mas está procurando fazer isso sem o Putin saber que ele está fazendo, ou a opinião pública, sem que a opinião pública se dê conta. E o que acontece é que essa informação ela vazou, né? Foi um outro vazamento, que aqui o Orbán, que o Orbán, né, tem mais poder, né, nessa questão da OTAN, porque do que o próprio Sanches, né? Ele obrigou, ele foi o debate que teve, né, que ele falou, vale, as exigências da OTAN não se discute e o Sanches tem que cumprir. Ele obrigou o Sanches, como se ele fosse o presidente, o chefe do Sanches, ele declarou isso publicamente, né? Mas ao mesmo tempo que ele tem todo esse poder sobre o Sanches, o Pedro Sanches, que é o presidente aqui, o primeiro-ministro da Espanha, ele também cometeu aí vários deslizes desses de vazar as informações. Ele vazou as informações que a Polônia ia ceder os MiGs para a Ucrânia, e agora, não sei se foi ele, mas teve esse novo vazamento aí do governo da Espanha, que a Alemanha ia permitir a entrega desses tanques, né, para a Ucrânia. Então isso aí que está gerando uma crise política entre os dois países, né? Mas, o Trocando Cláudio, informações. faz sentido esse negócio da Espanha querer uma revanche por causa do apoio aos catalães? Isso daí, a questão do Putin ter apoiado o independentismo, parece que é verdade, né? Mas não é que não teve independentismo nenhum, né? Teve o plebiscito, ele apoiou na RT News, né? Eu vi a entrevista aqui da velha guarda da Falange, que são os fascistas tradicionais. Aí ele
ele explica aí a questão do conflito da Ucrânia. Eles se colocam tecnicamente a favor da ação militar russa, os próprios da Falange, que inclusive eles fizeram parte aí do cerco a Leningrado, né? Eles atuaram aí contra a família do Putin, né, durante o nazismo, apoiaram o nazismo, foram lutar lá na Rússia. Então eles tecnicamente apoiam a ação militar russa, mas ele declarou bem isso, que ele somente não apoia o Putin por uma questão nacional, porque o Putin apoiou ao independentismo, né? Mas daí a querer uma revanche é muito longe, né? Assim, não tem motivo para isso. Aí vai enviar tanque porque quer uma revanche, ou o Pedro Sanches vai querer uma revanche contra o Putin. É bem difícil de saber de onde que se tira esse tipo de... parece mais fofoca e coisa assim que... Mas tá uma... não deu tempo que a gente comentou isso agora de fazer uma análise mais profunda, mas acho que tem uma pressão aí, porque a Espanha ela está assumindo esse papel aí de franco apoio à ofensiva militar da Ucrânia, né? Até vai receber o Zelensky aqui na cúpula da OTAN, a Espanha vai sediar a cúpula da OTAN, vai receber o Zelensky aqui, e a Alemanha, por uma questão de que, acho que, claro, é um regime que está sendo o capacho do imperialismo, mas não é tanto assim, né? Então, acho que tá tendo um conflito aí para forçar a Alemanha a assumir uma posição mais francamente militarista, que é totalmente contra a tradição da Alemanha, né? Agora, na Espanha já tem uma tradição militarista mais acentuada. Acho que tem uma grande diferença, né? Que a Alemanha foi completamente desmilitarizada, ao mesmo tempo que a Espanha manteve a ditadura fascista, né? Ao longo de um largo período, aí, uns 40 anos, depois da Segunda Guerra.